Bom dia, amigos, ouvintes, irmãos. Eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Eu sou grato a Deus pelo dia a qual Ele nos dá, aonde as suas misericórdias, elas se renovam sobre a nossa vida, pois a vida, ela é um dom de Deus. Amados, hoje faremos uma breve reflexão de fé, pois se quisermos caminhar bem em nossa jornada cristã, aqui nessa terra, enquanto estivermos, precisamos da nossa fé diária nas Escrituras Sagradas, principalmente num contexto de um mundo tão difícil e desafiador em que vivemos, a qual muitos estão esmorecendo na fé em seu Criador e ficando no meio do caminho. Quando eu era rapaz, eu fiquei muito feliz, pois ao ganhar um exemplar da Bíblia, e eu abria no livro de Gênesis, Deus falou comigo, através daqueles 5 primeiros versículos das Escrituras Sagradas, a qual eles estão até hoje guardadinhos no meu coração. Os 5 primeiros versos, eles dizem assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia que Deus criou. Ou seja, ao ler esses primeiros 5 versos da Bíblia, ali começou a minha jornada de fé nessa vida. Não a fé natural que todos nascem com ela, e sim minha fé nas Escrituras Sagradas, a revelação especial de Deus para a nossa vida. Pois o escritor ao livro dos Hebreus, em seu capítulo 11, ele nos diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então, ao longo da minha vida, eu pude crer e compreender que eu não era obra do acaso, como dizem os estudiosos desse século, que para as pessoas o começo de tudo é uma teoria, a teoria do Big Bang, que aconteceu inexplicavelmente e criou o universo, criou o sistema solar, a Terra, a vida e a evolução desta. Ou seja, as universidades, elas defendem esse argumento como conhecimento e evolução para a humanidade. Mas para nós cristãos, isso que eles defendem diante da Escritura Sagrada, a Bíblia, é loucura. Pois a Bíblia, ela é a revelação especial de Deus para os que creem. Pois o poder da pregação cristã se revela nas Escrituras Sagradas. Ou seja, a Bíblia é mais atual e mais sábia do que o mau conhecimento mundano desse século. Pois Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje e sempre será. Pois o Senhor, Ele é eterno. E voltando ao livro dos Hebreus, em seu capítulo 11, os 3 primeiros versos, eles nos dizem assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pois é pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Vou repetir. Pois é pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê, não se foi feito do que é visível. Ou seja, isso tudo é um ato de fé otorgado em nosso coração pelo Espírito Santo, como nós ouvimos agora há pouco, se encontra no 2º verso de Gênesis capítulo 1, participando da criação. Ou se crê, ou simplesmente não se crê, pois nenhum incrédulo entrará no reino dos céus, no reino de Deus, que é uma dimensão espiritual. Desse modo, percebemos o que existe não é uma realidade autoexistente, foi criada e existe um Criador. Então, ao crermos na palavra de Deus, isso nós chamamos de fé, como eu disse, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então não deixe que agora no ano que se inicia em 2025,
tomarem a vossa fé no seu coração e fazerem como muitos estão ficando no meio do caminho. Então lembre-se, somente Jesus, o Filho de Deus, ele tem palavra de salvação e vida eterna. Continue buscando, continue ouvindo, pois Jesus é o único caminho possível de chegar a Deus. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Aleluia, glória a Deus. Então fique com essa palavra bem guardadinha em vosso coração no dia de hoje. Foi ela a qual Deus propôs em meu coração para vocês. Amém? Então fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus, em sua imensa bondade e misericórdia, nos conceda um dia abençoado, também com todos os seus livramentos para a nossa vida. E eu me despeço com meu amém, tributando toda a honra, toda a glória e todo louvor ao nosso Criador, que a Ele pertence.